uso abusivo de drogas não mais deve ser considerado um fenômeno marginal, isolado ou restrito a grupos específicos da sociedade. Estatísticas da fonte especializada como a Organização Mundial de Saúde indicam crescimento do consumo de substância psicoativa em todo o mundo. Então, é importante a gente entender que, geralmente, o uso abusivo de drogas, né, tem algumas pessoas, a sociedade diz que é um fenômeno marginalizado, é isolado, é restrito a grupos específicos. Na verdade, hoje a gente não pode ter esse pensamento, né? Porque o uso, a dependência química, ela não escolhe cor, não escolhe raça, né? E ela não escolhe classe social. A verdade é essa, né? Se você for numa Cracolândia, você vai ver ali médicos, você vai ver ali profissionais, advogados, você vai ver pessoas comuns, mas você vai ver pessoas de toda a classe social envolvida ali naquela Cracolândia ali, por causa do uso, por causa da compulsividade em relação a esse tipo de drogas, né? Particularmente nos centros urbanos, atingido cerca de 10% da população, independente de sexo, de idade, de nível de instrução e poder aquisitivo. Trata-se, portanto, de uma questão que envolve sobremaneira o bem-estar social e, particularmente, a saúde pública, né? Então, a dependência química é uma doença, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então, a gente tem que começar. Eu queria vocês que estão participando, que a gente começasse a olhar essas pessoas, usuários abusivos de drogas, como um doente e, como tal, precisa de ajuda, né? A gente tem que ter essa visão dessas pessoas, dessas pessoas que eles não são como o mundo, como a sociedade, como muitos familiares costumam rotular eles, né? De cachaceiro, de cracudo, marginalizando, né, esse rótulo que fica, muitas das vezes, para a vida toda dessas pessoas. A verdade é que eles são doentes e precisam de ajuda. Então, a gente tem que entender isso. A partir de hoje, que a gente possa olhar para essas pessoas como um doente. E aí a nossa mente muda, a nossa visão muda, como aquela pessoa que há 22 anos atrás me abraçou, independente de saber quem eu era, e disse uma palavra que eu te amo, sem saber da minha vida, sem saber de onde que eu estava vindo, a importância, né, desse carinho, né, dessa abordagem. E aí eu queria trazer para a gente um pouquinho essa noite, para a gente estar falando um pouquinho sobre esse conceito da dependência química. Queria pedir a Thaís para passar aí para a gente. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoal, ela define a dependência química, álcool e outras drogas. É importante a gente esclarecer isso, porque muitas das vezes, quando a gente faz o atendimento dependente químico, geralmente os familiares também eles falam assim: não, não, ele não usa droga, não, ele só bebe, né? Ele só usa álcool, então ele só fuma cigarro. A gente tem que entender que álcool e o tabaco também são drogas, ok? Então, por isso que a gente sempre fala isso, né? A dependência química e a própria Organização Mundial de Saúde diz que o álcool e outras drogas é uma doença incurável, progressiva e fatal. Geralmente as pessoas, quando a gente fala de crença, né, e a gente fala que ela é uma doença incurável, a gente acaba tendo um debate, né? Um embate em cima disso, o porquê que é incurável, se Deus cura, se Deus salva, se Deus liberta. Na verdade, a dependência química é uma doença que ela não tem cura, ela pode ser estacionada, né? A gente pode estacionar essa doença. Eu gosto muito de seguir o exemplo da diabetes, né? As pessoas que são diabéticas, elas estacionam com tratamento, né? Mas se ela voltar a se alimentar inadequadamente, com açúcar, né, com gordura, a tendência é que a diabetes volte com força total. E quando a gente fala em curável, é nesse sentido, né? É no sentido dessa libertação.
eu estou liberto, né? Estacionei a doença. Aí vem o livre-arbítrio, se a pessoa quiser usar, ela vai usar. Então, assim, ela é uma doença incurável, progressiva, por quê? Porque a gente vai falar lá embaixo um pouquinho sobre a tolerância, né? Ela é progressiva. E se a gente for falar de característica do dependente químico, nessa parte de progressiva, geralmente o dependente químico diz que ele pode sozinho, que ele vai conseguir parar sozinho. E eu só fumo um baseadinho. Tudo para o dependente químico é no diminutivo. Né? Se vocês perceberem, se vocês conhecem alguém que usuário abusivo do álcool, ou da maconha, ou da cocaína, geralmente eu só vou fumar um baseadinho, eu só vou tomar uma cervejinha, eu só vou dar um tequinho. Eles sempre acham que vão ficar só em uma cerveja, né? Eu não conheço pessoas, usuários abusivos, né, compulsivos no álcool e outras drogas, que chega para mim e fala, hoje são pinos de cocaína que você fala, né? Que eu vou comprar um pino de R$ 50 de cocaína, vou cheirar a metade e vou guardar a outra metade para amanhã. Então, essa característica do dependente químico, deles acharem que pode controlar, né, o uso, né, e a Organização Mundial de Saúde diz que é uma doença progressiva, a tendência é que ele aumente gradativamente, diariamente, sem que muitas das vezes se perceba que ele está aumentando o uso, a ponto de chegar um momento que ele trocar esse uso por outro tipo de droga, né? E fatal, né? Se ele não parar, a tendência é que ele morra, né? Vai morrer de quê, bom pet? Vai morrer se for o álcool, né? Ou outro tipo de droga por acidente, ou por alguma briga na rua, ou porque chegou no fundo do poço, não tem mais como sustentar o vício, ir trabalhar numa boca de fumo, né? Então, assim, ela é fatal. O organismo, né? Vários são os fatores que vai trazer prejuízo à saúde dessa pessoa, independente da droga que ela use. Por exemplo, se eu for dar uma palestra sobre o que o álcool causa no organismo, seus efeitos no organismo, a gente vai ficar aqui umas 2 horas falando só do álcool, que o álcool causa no organismo do ser humano, que aí a gente vai falar em todos os órgãos. Então, por isso que a gente fala que ela, e a Organização Mundial de Saúde diz que ela é uma doença incurável, progressiva e fatal. A gente costuma dizer para a família do dependente químico que esse fatal é 3 lugares: cadeia, cemitério ou hospital. Né? Muitas das vezes aqui eu vou estar falando a linguagem que a gente usa para falar com eles, para que vocês entendam, para a gente ser mais claro, né, em relação a isso. E como ela é uma doença, ela atinge as 3 áreas da vida do ser humano. Ela atinge o corpo, ela atinge a alma e ela atinge o espírito. Quando a gente fala que ela atinge o corpo, é o que eu acabei de falar agora do alcoolismo, né? O organismo fica sujeito à substância, né? O físico aprende a funcionar com a substância do químico. Aí vem os sintomas: suor, tremor, podendo levar o indivíduo à morte. Então, já que a dependência química é uma doença, e como toda doença, ela atinge as 3 áreas do ser humano, ok? Ela atinge o corpo, ela atinge a alma, e quando a gente fala alma, a gente está falando do psique, né, que é do psicológico. O indivíduo se acostuma com as sensações provocadas pela substância e sente falta quando não usa. Aí vem os sintomas: depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade. E aí a gente chama dessa fase da abstinência, né? Que quando ele começa a um tratamento, começa a entrar num programa de recuperação, essa abstinência vai acontecer, mas ele tem que entender, e a gente, como profissional, passa para ele que é por um determinado tempo, né, que vai passar essa abstinência, mas ela atinge também a alma com esses sintomas, né? E aí a gente pode falar um pouco do crack, né, que uma pedra de crack custa 5, 10 reais,
Na primeira fumada já se cria uma dependência onde o efeito dura de 5 a 6 minutos, diferente de uma carreira de cocaína, que a pessoa cheira uma carreira de cocaína, ela vai ficar naquela onda durante 40 minutos. E o crack não, o crack você fuma uma pedra, ela dura 5 a 6 minutos, né, a onda. E logo depois que passa o pós-uso, a pós-onda, vai vir esse momento de depressão, de ansiedade, que vai levar o sujeito, o indivíduo, a usar novamente. Mas, bom, Pet, aí que a gente entende o porquê que se chama Cracolândia. Se você compra um pino de cocaína e você traz para casa ou para o ambiente, né, onde você usa, você vai ficar ali a noite toda usando, porque você vai cheirar algumas carreiras e vai dar para você usar a noite toda. Aí você vai numa comunidade, você compra essa pedra de crack e a duração dela, da onda dela, é muito rápido. Por exemplo, eu vou em Niterói, de Maricá, saio de Niterói e vou comprar crack. Quando eu volto para Maricá, eu já fumei aquela pedra, já acabou, daqui a 5 minutos a onda já passou. E aí eu vou ter que voltar de novo para aquele lugar, para comprar de novo, em Niterói. Por que o nome Cracolândia? É por causa disso. A onda é tão rápida que as pessoas preferem se aglomerar muito mais próximo da onde se vende o crack. E aí é interessante que eles fiquem muito próximos ali, porque a onda é muito rápido, o efeito é devastador e é muito rápido, então eles preferem ficar aglomerados ali perto da comunidade ou perto da onde se vende o crack. Por isso que é o nome Cracolândia, né? Que as pessoas não têm como sair dali, porque a onda é muito rápida, diferente de outro tipo de droga. Até aqui tranquilo, pessoal? Estou falando muito rápido, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer tirar alguma dúvida, fiquem à vontade aí para estar perguntando, para tirar alguma dúvida, tá bom? Então, ela atinge, gente, as três áreas, como eu já falei, né? O corpo, a alma e o espírito. Né? E aí, quando a gente fala do espírito, a gente realmente está falando do lado espiritual, né? Que a droga ocupa o lugar de Deus. Mas, bom, Pet, por que esse Deus aí está minúsculo? Porque quando a gente trata do dependente químico, quando a gente trata dessa doença de alguém, a gente tem que entender da crença da pessoa, né? A gente vai atender pessoas que acredita em Deus, vai atender pessoas que têm a sua própria religião, vai atender pessoas que não acreditam em Deus nenhum, e eles não estão ali para acreditar em Deus nenhum, e por isso que na área da dependência química a gente costuma falar poder superior. Você acredita em algum poder superior? E a gente fala muito isso nas comunidades terapêuticas, a gente usa muito isso no Narcóticos Anônimos, de poder superior, porque tem pessoas que chegam para a gente e falam assim, bom, Pet, eu estou uma semana sem usar droga. Eu falo, poxa, que legal. E aí, como é que está a sua vida espiritual? Ele, ó, todo dia quando eu acordo, eu olho para a cadeira que eu coloquei aqui do lado da minha cama e adoro essa cadeira. E eu estou limpo há uma semana porque eu adoro essa cadeira. Quem sou eu, como profissional, para falar para ele que, cara, você está muito doido, para de adorar a cadeira. Se a cadeira, que é o poder superior dele, está deixando ele sem usar droga, é o que importa para mim. É o que importa para a gente que está cuidando daquela família. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente perde muitas pessoas, porque a gente quer falar de uma crença que nossa para essas pessoas, né? Então, se a pessoa chegar lá e falar que é espírita, que é kardecista, ele tem que entender que ele precisa se fortalecer nessas três áreas que a droga afetou a vida dele, inclusive no espiritual. Deu para entender, pessoal? Tá dando para entender? Tá beleza até aqui? Vamos dar continuidade, então. Ela é uma doença que afeta as três áreas da vida do ser humano. E como toda doença, pessoal, ela tem uma fase. Ela tem essa fase da doença, né? E aí a gente vai entender a fase da doença. Ele começa como usuário ocasional. O que é isso, Bompete? É aquelas pessoas que fazem uso só em ocasiões, né? Eles têm algum evento no final de semana, ou então ele fez uso aqui de alguma substância e gostou, mas ele ainda
é só usuário, ele só vai usar daqui quando tiver alguma festa, quando tiver algum evento. Só que ela é uma doença, nós aprendemos lá em cima, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é uma doença progressiva. Então, de usuário ocasional, muitas das vezes que ele, sem que ele perceba, ele de usuário ocasional, ele vai se tornar um usuário abusivo. Eu vou dar o exemplo da maconha, que a gente atende muito usuário de maconha, e que muitas das vezes a gente faz essas perguntas e começa a perguntar para ele quantos baseados você fuma por semana? E aí a pessoa diz, "Ô, Pet, eu comecei no meu uso de maconha fumando 20 baseados por semana. E aí, ele era de usuário ocasional, por que ele se tornou um usuário abusivo de maconha? Sem que ele se perceba, daqui a 2, 3 meses, ele não fuma mais esses 20 baseados de maconha por semana. Né? Ele fuma 30, 35. Então, ele já é um usuário abusivo de maconha. Né? A Thaís quer falar alguma coisa? Tá tranquilo? Então, pessoal, isso aí são as fases da doença da dependência química, tá? De usuário abusivo, de usuário ocasional, ele se torna usuário abusivo, tá? São os estágios da doença até chegar no fundo do poço. E sem que ele se perceba, de usuário abusivo, ele não é mais um usuário. A gente pode perceber aqui no slide nosso aqui que ele, de usuário abusivo, ele está se tornando um dependente químico funcional. Ele já depende da substância para fazer algumas coisas, já depende daquela substância para fazer alguma atividade, para realizar algumas coisas na vida dele. Mas ele é um dependente? Sim, ele já se tornou um dependente químico, mas ele ainda funciona. Ele ainda tem o trabalho dele, ele ainda tem a família dele, ele ainda tem a namorada, ele ainda tem os compromissos, né, financeiros dele, mas ele é um dependente químico funcional. Ele já é um dependente, mas ele funciona. Ele sai para comprar as fraldas do bebê, é, que tinha que comprar 20, mas ele começa a comprar 10, porque o dinheiro das outras 10 ele já usa para comprar o químico, para comprar a droga de escolha dele. Então, assim, ele é um dependente químico, mas ele ainda funciona, ele consegue ainda chegar no trabalho de ressaca, mas chega atrasado. Os compromissos familiares, ele ainda consegue realizar alguns, então ele é um dependente químico funcional. E no último estágio da doença, quando a gente tenta mostrar para ele que ele já está no último estágio, que a gente chama na área de dependência química, que é o fundo do poço, ele já não é mais um dependente químico funcional, ele se torna um dependente químico disfuncional. Ele já é um dependente químico disfuncional. Sabe aquela pessoa que, por causa do uso abusivo, por causa da sua compulsividade pelo químico, ele já perdeu o seu emprego, né? Ele fala que vai na rua comprar fralda para o bebê, mas ele vai e não volta só 2 dias depois, cheio de desculpas, cheio de manipulação, cheio de mentiras. Ele consegue, já perdeu tudo, ele não tem mais nada. A única coisa que geralmente fica até o final é o familiar, que ainda por amar, por acreditar, né? E mesmo assim, a família, essas pessoas que estão em volta dele, se torna também disfuncional, e muitas das vezes a família fica codependente desse dependente químico, e aí a gente, em outra oportunidade, a gente pode estar falando um pouco sobre codependência também, que a família fica disfuncional, é gerada uma família disfuncional, e aí ele chega no fundo do poço, onde ele perdeu tudo, onde ele perdeu o emprego, onde ele perdeu a família, onde ele perdeu a dignidade dele, onde ninguém acredita mais nele, ele mesmo não acredita, e aí a gente trabalha, eu gosto muito de trabalhar com o método Minnesota, né? Que a gente trabalha em cima dos 12 passos, né? Que o primeiro passo é admitir que sou impotente perante o álcool e outras drogas. E aí, quando ele chega ao fundo do poço, ele começa a entender que ele precisa de ajuda, muitas das vezes quando dá tempo. E aí ele levanta a mão. E quando ele levanta a mão, ele está admitindo e está reconhecendo que ele é um dependente químico, que ele precisa de ajuda. E aí a família liga para a gente faz um aconselhamento, a gente faz uma anamnese, a gente faz o primeiro atendimento,
e aí a gente começa a tentar mostrar para ele que existe um programa de recuperação, onde ele está no fundo do poço, que ele pode primeiro pensar nele, olhar para ele, reestruturar a vida dele, para depois ele tentar reconquistar tudo aquilo que ele perdeu. Né? Mas é interessante que o dependente químico, por exemplo, na comunidade terapêutica, o tratamento onde eu tiro o plantão, ele dura 3 meses. Né? São 3 meses de tratamento, onde a gente tem um programa de recuperação. Se a pessoa chegar lá desacreditada pela família, pela sociedade, muitas das vezes eu olho para as pessoas que chegam lá e falo assim, cara, não vou, esse cara, sabe, o histórico dele lá de fora da sociedade, que é tralha, que é marginal, que é bandido, que não serve para nada, que deixou o filho de 3 anos em casa, ficou na rua, e os familiares olham, vou deixar esse cara aqui, mas a gente tem uma visão, quando chega lá, fala assim, não, vou investir nesse cara. Eu tenho que investir nessa vida. Onde ninguém vê possibilidades, a gente olha como profissional e fala assim, calma aí, eu vejo possibilidade ali. Eu vejo possibilidade de investir nesse cara. Mesmo que ele saia no momento, na saída terapêutica dele, que existe isso depois de um determinado tempo, e ele recai e ele volta, e aí a gente tenta mostrar para ele o porquê que ele recaiu, identificar o porquê da recaída, e aí a gente faz um programa de recaída com ele para que ele possa entender. Então, assim, a gente tem que investir nessas pessoas, porque ele já chega todo quebrado, né? E aí a família fica doente, a família tem que fechar todos os quartos, começa a assumir as coisas dentro de casa, começa a ficar agressivo, irritado, e aí o pai, a mãe sofrem, os irmãos têm que fechar a porta do quarto, porque senão ele começa ele é safado, ele é moleque. Não, gente, ele não é nada disso. A gente está aprendendo que ele é doente. Imagina uma pessoa que quer ajuda, quer parar de usar droga, e ele quer parar de usar droga, mas o organismo pedindo químico. Olha a luta desse ser humano. Eu não quero mais usar, mas quando o pós-uso vem, a onda passa, ele começa a sentir dores, começa a sentir ansiedade, depressão. Né? E engraçado que o dependente químico, ele não consegue lidar com a frustração. Né? Tudo que frustra o dependente químico é o motivo da fuga para a droga, vira a chave para ele usar droga. Uma característica que a gente tenta trabalhar com o dependente químico é que o dependente químico ele não se responsabiliza pelo uso dele. Né? Ele sempre tem um motivo para recair, o porquê que ele recaiu, o porquê do uso dele. Uma pessoa que estava lá com a gente na comunidade, saiu esse final de semana, para visitar a família, porque tem essa saída terapêutica. Ele me ligou ontem desesperado, bom, Pet, eu falei, fala, meu filho, o que houve? Eles saem na sexta e voltam na segunda para o sítio, nessa saída terapêutica funciona assim. Ele falou, bom, Pet, eu recaí. Eu falei, cara, mas por que você está me ligando depois que você recaiu? Você não me ligou antes da recaída? É sugerido isso, né? Ele, cara, eu não consegui identificar. Não consegui identificar, eu recaí. Aí ontem mesmo ele voltou para o sítio, né? Nós liberamos, a equipe liberou para ele voltar ontem mesmo para o sítio. Então, assim, eles, eu recaí por causa disso, por causa daquilo. Então, o que são essa característica, essa responsabilidade? A gente tenta mostrar para ele. Por que você recaiu? Eu recaí porque eu levei um não da namorada, eu recaí porque minha mãe não quis me dar dinheiro, eu recaí porque eu fui ver uma porta de emprego que estava tudo certo, mas ela se fechou, eu recaí porque vocês não me ligaram no final de semana para saber como é que eu estava. E aí a gente tenta mostrar para ele, botar na mente dele, que ele recaiu porque ele quis. Ninguém teve responsabilidade, ninguém teve culpa do uso dele. Ele recaiu, você recaiu porque você quis. Né? Então, assim, a gente mostra que a responsabilidade é dele. E outra característica do dependente químico que frustra ele, né, a euforia, a tristeza. O meu time ganhou, eu estou eufórico, eu estou feliz, eu vou usar. O meu time perdeu, eu estou triste, eu vou usar. São características que a gente tenta mostrar para ele, identificar que faz parte da doença, onde o programa de recuperação ele vai aprender a dizer não, a não manipular, a não mentir, para ele ter uma qualidade de vida melhor e ele explodir na recuperação dele.
né? E a gente estava conversando antes de iniciar a palestra aqui, esse equilíbrio que a gente traz para o dependente químico na recuperação, né? Que muitas das vezes ele deixa de usar o químico, a droga, e ele vai procurar um outro tipo de compulsividade sem perceber, né? Então, a gente traz esse equilíbrio, diz para ele a importância da manutenção, que ele tem que estar com terapia, tem que estar com psiquiatra, porque geralmente ele deixa de usar droga, mas fica compulsivo em internet. Ele só trocou a compulsividade, né? Ele continua perdendo a família porque ele fica 24 horas na internet. Ele trocou a compulsividade das drogas pela compulsividade do sexo, e a gente sabe que o sexo tem todo um projeto ali, né? Antes, durante e depois, e ele fica tão compulsivo por sexo que ele acaba machucando a parceira ou o parceiro, e aquilo se torna uma coisa compulsiva que machuca, que dói, que adoece, ou então ele fica compulsivo por comida, ou então ele fica compulsivo por área de risco. Existe isso. Ele parou de usar droga, mas ele quer continuar naquele ambiente lá. Ele quer continuar naquele ambiente de risco ali onde ele está. E geralmente isso leva a recaída, né? Então, assim, outra característica do dependente químico através dessa doença, quando ele entra no programa de recuperação e ele consegue trazer esse programa para a vida dele, a gente, quando ele sai do projeto, quando ele está sendo atendido, ele tem que entender que ele levou 17, 19 anos perdendo, usando droga, né? Então ele perdeu muita coisa, né? E durante o tratamento ele tem que entender que ele precisa dar um passo de cada vez, né? A gente usa muito o só por hoje, né? A gente trabalha em Minnesota, que são os 12 passos, a gente usa o só por hoje. É só por hoje, é um dia de cada vez. Porque quando ele tem alta, ele quer conquistar tudo aquilo que ele perdeu em uma semana. Ele quer voltar para a faculdade, ele quer reconquistar a esposa dele, ele quer voltar para a família, ele quer que a mãe entenda que ele está bem, ele quer tudo isso. Então, olha como é muito amplo, né, esse trabalho com dependente químico e seus familiares. E a importância dos familiares também estarem se tratando, né? Porque não tem como a gente tratar do dependente químico e o familiar não ser tratado também, né? Por quê? Porque quando a gente está tratando do dependente químico, a família tem que entender que ele vai sair de lá com uma nova mente, como uma outra pessoa, uma outra personalidade, com um outro estilo de vida, né? E o familiar que não acompanha esse crescimento, né, essa qualidade de vida dele, vai estacionar lá e vai achar que ele continua o mesmo, né? E geralmente a gente pede para as famílias também ser acompanhada, ter uma reunião uma vez por mês com a família, para a família tratar dos sentimentos, das emoções dela também. Então, eu trouxe um pouquinho, dei uma parada ali para falar um pouco da doença, só para vocês entenderem um pouquinho dessas características do dependente químico durante o tratamento, né? Até aqui tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Lu, Fernanda, Maria de Fátima, Carolina Azevedo, boa noite para vocês, se quiserem aí, tá bom? Então, quando ele se torna um dependente químico disfuncional, pessoal, ele chegou no fundo do poço, né? E muitas das vezes a família perde o chão quando ele chega nesse estágio, né? E aí não tem como a gente ajudar um dependente químico já no fundo do poço. A gente costuma falar para o familiar que liga para a gente desesperado: meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, ele está aqui usando, vem aqui buscar ele para levar ele, para conversar com ele. Primeira pergunta que a gente faz: ele quer ajuda? Ah, ele não quer. Não tem como a gente ajudar um dependente químico se ele não fizer levantar a mão como é sugerido através do primeiro passo. Eu admito que sou impotente perante o álcool e outras drogas e perdi o controle sobre a minha vida. Então, a gente não tem como fazer, né? A gente tem que, através da fé, pedir e crer que essa pessoa vai entender, que a mente dele possa, os olhos dele possam se abrir e entender que ele está no fundo do poço, que o que resta ainda é a família.
Imagina eu chegar para uma mãe e falar assim, as pessoas, o ser humano tem limite. Concorda comigo? O ser humano tem limite. Né? E eu aconselhando uma mãe, muitas das vezes, eu falo assim, mãe, ele tem que entender que você falar para ele assim, meu filho, eu te amo, mas se você não for pedir ajuda, você vai pegar suas coisas e vai ter que sair de casa. A mãe, muitas das vezes, olha para mim e fala assim, é porque não é seu filho, né? Mas o dependente quem precisa ter esse choque de realidade, né? Porque a mãe está deixando de amar o filho, ou o esposo, ou a esposa, porque está colocando ele na parede e falando isso? Não. Ela precisa sim, ele precisa entender que ela chegou no limite, que ela precisa viver. Enquanto ele estiver ali, ela vai continuar adoecida, a família toda adoecida, e ela sendo codependente dele. E chega um momento, quando ele escuta isso, ele vai falar assim, cara, as únicas pessoas que eu ainda conseguia manipular, conseguia mentir, conseguiu dinheiro para usar droga, tá falando que se eu não pedir ajuda, eu vou ter que sair de casa. Né? Então, assim, são estratégias, né, de técnica que a gente sugere para a família para que eles entendam que eles precisam viver também. Eles já fizeram o que foi, fizeram a parte dele como mãe, como amiga, sabe? Como pai, como amigo, como família. Mas eles precisam tomar uma decisão. Eles não podem morrer junto com o dependente. E muitas das vezes, quando esse dependente é colocado na parede, ele cai a ficha dele, ele fala, então tá bom, então eu preciso. Ou a esposa diz, ó, então você vai pedir ajuda, ou então você vai embora de casa. E aí cai a ficha dele, mas a gente tem que ser rápido, porque dependente químico, quando ele pede ajuda, 2 minutos depois ele fala assim, não, 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 não. Pode deixar que a partir de hoje eu vou conseguir sozinho. A partir de hoje eu não uso mais. E aí entra a manipulação, né? E a família acaba aceitando isso, que nada, 2 horas depois, 3 horas depois, ele já está de novo fazendo uso. Por quê? Porque ele não tem vergonha na cara? Não, porque é uma doença. Ok? Podemos continuar? Beleza? Sério, ninguém quer fazer uma pergunta, ninguém está com dúvida nenhuma. Estou aqui para a disposição de vocês, tá bom? Tem alguns dados, né, que eu quero deixar, agradecer ao Instituto e Clínica Grupo Alívio, né, porque essa apostila aí foi o curso que eu fiz lá, que dura 9 meses, que eu me formei em conselheiro reconhecido, e eu estou usando essa apostila que eu usei lá no curso, né, alguns dados que eu tirei dela, da apostila lá. Então, eu queria agradecer ao Instituto Clínica Grupo Alívio por me presentear nesse momento. Tá? Tem algumas estatísticas, querido, que de 10 a 15% das pessoas que usam álcool são ou vão se tornar dependentes químicos. Tá? De 20 a 30% das pessoas que usam maconha são ou vão se tornar dependentes químicos, de 40 a 60 que usam cocaína e são dependentes químicos, e de 70 a 80% das pessoas que usam crack são dependentes químicos. Tá? E aí a gente pode botar o Oxy ali, né, de 80 a 100, que é uma droga muito mais forte, muito mais potente do que o crack, tá bom? Quando a gente fala tolerância, né, a gente está querendo se referir ao fato do organismo se habituar com a dose e necessitar de doses maiores para provocar as mesmas sensações que a dose anterior. Então, vamos entender aqui o porquê da dependência, porquê do avanço da doença. Né? Ele está usando. Eu conheço pessoas que são usuários de álcool só de domingo, né? Só de final de semana. Eu conheço pessoas que têm 80 anos e ainda fazem uso da cocaína. Né? Moram com os familiares, com a esposa, com os filhos usam com essas pessoas, mas se você for ver o organismo, né, a saúde dessa pessoa está muito debilitada. Né? Então, assim, essa tolerância, a gente, quando fala dessa tolerância, a gente se refere ao, por exemplo, essa semana eu usei 5 gramas de cocaína, né? E depois de um mês, sem que eu perceba, eu não estou o meu organismo não está se satisfazendo com 5 gramas de cocaína. Eu tenho que aumentar essa dose para trazer prazer para o organismo, né? Para o organismo se habituar. Ele precisa de doses maiores. E aí, em vez de eu usar 5 gramas, eu vou começar a usar 10 gramas.
né? Então, essa tolerância vai fazendo essa pessoa ele ir aumentando, né, a dose para satisfazer o organismo. E o que acontece com ela? Vai chegar um momento que a cocaína não vai mais satisfazer o organismo e ela vai ter que vai ter que procurar uma droga mais forte, né? E a droga mais forte, com certeza, depois da cocaína, é o crack, e é uma droga barata, né? E tudo começa também com, se for falar de tipo de droga aqui, tem muito jovem adolescente para buscar uma onda maior, que a gente chama de desirê, quando eles estão preparando o baseado, né, eles colocam pedra de crack junto com a folha da maconha, com a erva da maconha, para fumar, para a onda ser maior. Olha o perigo que esses jovens, esses adolescentes, fazem uso da maconha ou do desirê, que a gente chama, junto com o crack ali misturado, de criar uma dependência muito mais rápido, né? Então, assim, a tolerância é isso, tá, pessoal? Eles precisam de doses maiores para ter a mesma sensação daquela dose que ele começou a usar lá atrás. Eu dei o exemplo da cocaína, mas a gente está falando do álcool, está falando do tabaco, está falando de todo tipo de droga, ok? O químico, né, que a gente pode falar também, porque ele atua no sistema nervoso central, né? Todo tipo de droga, né, ele afeta o sistema nervoso central que comanda todo o ser humano. Daí sua influência tão grande sobre o usuário, né? A gente vai, eu vou, se der tempo, eu vou falar um pouquinho lá embaixo sobre isso, sobre o conceito de drogas, né, que são drogas depressoras, são drogas e outros tipos de drogas que mexem com o sistema nervoso central. Eu vou falar para vocês um pouquinho antes da gente terminar, tá bom? E a gravidade é tanta que o dependente químico não fica só impotente em relação à droga, como também no enfrentamento com o mundo, né? A gravidade é tanto quando ele se torna um dependente que ele não fica só impotente em relação à droga, né? O negócio vai ampliando de uma tal maneira que ele fica impotente também com o enfrentamento com o mundo, né? O fracasso é insuportável e a droga traz esse alívio, né? Esse alívio que, na verdade, é ilusão, né? Que é ilusório, né? Existe o prazer? Existe. Quando a gente trata do dependente químico, a gente está tratando, a gente quer mostrar para ele, para os familiares, o pós-uso, as consequências pós-uso. Porque naquele momento ali, o prazer existe, tá, pessoal? O prazer vem. Tem um momento prazeroso? Sim. Mas as consequências que levam ele a se tornar um dependente químico disfuncional, né, isso, essa tolerância que vai aumentando e essa progressiva, que é progressiva, a gente está falando do pós-uso, as consequências danosas pós-uso de qualquer substância que a gente está falando aqui. Tá bom, pessoal? E a solidão, né? Porque a morte é o fim da solidão perante a dor e da incerteza da vida. A morte parece ser o fim de toda angústia e frustração. Então, assim, o dependente ele não consegue lidar com a frustração, né, da vida, ele não consegue. E aí vocês podem estar se perguntando assim, mas, bom, Pet, por quê? Por que que ele está usando droga? Porque eu vou pedir a Thaís para levantar um pouquinho, para subir um pouquinho, para a gente, eu vou trazer para vocês alguns motivos que, de repente, tem alguém aqui que conhece, está participando dessa palestra, desse bate-papo com a gente, que conhece alguém que é usuário abusivo, que é dependente químico, e algumas famílias que se culpam por isso, né? A gente costuma atender familiares que a mãe, o pai, o responsável, a esposa, o esposo, fica se perguntando o que que eu fiz, qual foi o mal que eu fiz para o meu filho ingressar nesse mundo das drogas, ir para o mundo das drogas. A gente tem que dar um feedback assim, você não tem culpa nenhuma. Né? Tá aí no mundo, não é só no Brasil, não é só na sua cidade, não é só no seu bairro, tá aí no mundo, né? Então, assim, o motivo para usar drogas são muitos, né? Pode ser lá de trás, pode ser, desculpa, pode ser porque um parente, um bisavô, né? Isso vem geneticamente falando. E eu queria trazer para vocês alguns motivos para a gente entender que pode ter levado uma pessoa a usar e a se tornar um dependente químico. Primeiro, pela cultura.
né? Tem alguns países, né? Que a gente pode estar falando aqui do Brasil mesmo. Se você for numa aldeia indígena, né? Eu conheço muitos missionários que vão e eles lá tomam aquele chá que alucinógenos, né? Que é a cultura dos indígenas. Né? Mas tem gente que vai lá e se tomar esses chás, eles vão ter alucinações muito sérias, né? De ver árvores derretendo, né? Então, assim, por causa da cultura, a pessoa pode começar a iniciar um processo é uma chave, virando essa chave para começar. Aí chega aqui na cidade dele que não tem aqueles chás que ele provou lá, ele pode fazer o chá de cogumelo, pode fazer chá de algumas ervas aí que traga alucinações. Né? Outro motivo que pode ter levado essa pessoa a usar droga é a influência grupal. Ah, por que meu filho? Porque a gente não sabe na escola. Quando eu dou palestra nas escolas e faço uma parceria com a educação, a gente traz muito isso, né? A gente quer colocar na cabeça dos adolescentes, dos jovens, porque existe um trabalho de prevenção primária, né? A prevenção primária é aquela que a gente trabalha com jovem e adolescente que nunca teve contato com a droga. E a prevenção secundária é aquela que a gente faz um trabalho com alguns jovens e adolescentes que já tiveram algum contato, mas não deram continuidade. E a prevenção terciária é quando a gente já pega aquela galera que já continua fazendo uso abusivo e a gente tenta ajudar de alguma forma. Então, a influência grupal a gente pode estar trazendo junto com a necessidade de aprovação. Por que muitos adolescentes, muitos jovens ingressam e vão para o mundo das drogas? Porque eles precisam da necessidade de aprovação de alguns grupos. Né? Eles precisam, para participar daquele grupo ali de meninos, eu tenho que dar um tapa num baseado no banheiro. Senão eu não vou participar. Né? Eu não vou participar daquele grupo. A menina, a jovem, a adolescente, tem que estar com uma ice na mão, porque senão ela não participa daquele grupo de meninas. Então, a influência grupal, a gente tem que trabalhar muito a cabeça dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. De verdade, existe essa influência grupal, mas existe grupos de adolescentes e de jovens que têm uma qualidade de vida muito boa e que não usam nenhum tipo de substância. Né? Porque a maconha eu fico rindo à toa, qualquer desastre eu estou rindo, dá aquela viagem, eu fico relax, eu fico aquilo. E o pós-uso, que traz a depressão, que traz a ansiedade, que vai fazer ele aumentar ainda mais o uso da maconha. Fora que a maconha também tem o skunk, que é feito em laboratório, que é 10 vezes mais potente do que a própria maconha, e tem jovens já usando. Queridos, cada dia que a gente acorda, é noticiado uma droga nova no mundo que está chegando no Brasil. Então, a gente tem que estar bastante atento a isso, bastante atento com a nossa juventude, com nossos adolescentes, porque são drogas novas que estão chegando e devastadoras na mente e na vida do ser humano, tá? No nosso jovem. E a necessidade de aprovação também é um dos motivos para usar droga. Pode ser um dos motivos para ser aprovado naquele lugar, para ser essa necessidade que eu preciso, que eu tenho que estar ali, que eu tenho que fazer parte daquilo, né? Mas todo mundo usa, por que eu não posso usar? Né? Então, assim, a gente entende que um dos motivos para levar jovem, adolescente, uma pessoa a usar droga também é a necessidade de aprovação. E a curiosidade também faz parte desse motivo para usar droga, né? Quando um jovem diz, pô, dá um tapa nesse baseado aqui, pô, tá vendo? Olha aí, pô, você vai ficar relaxadão, irmão. Fica tranquilão, pô, dá um teco nessa cocaína aqui, cheira aqui comigo, que você vai ficar, vai sentir o super-homem, nada disso. Né? Essa curiosidade. Tem jovens, tem pessoas que, por curiosidade, experimentam e não gostam, tem. Né? Isso vai de organismo para organismo. Né? Mas a curiosidade faz parte também. E uma das que eu me sinto mais assim, que eu fico mais revoltado, de verdade, um dos motivos é a mídia. Né? Ainda mais em relação ao álcool, né? Que é uma droga lícita junto com o tabaco. O tabaco, o cigarro ainda tem, né? Nos maços de cigarro, o que ele causa, tem aquelas fotos lá atrás, né? Mas o álcool, a mídia em relação ao álcool é um absurdo, né? Se você ninguém coloca uma propaganda de cerveja na televisão,
de uísque, seja lá qual for o tipo de álcool, com uma pessoa magra, debilitada, com problemas, com uma cirrose hepática, uma cirrose por causa do uso abusivo do álcool. Vocês já perceberam que quando tem a propaganda de álcool na televisão tem sempre um lugar bonito, pessoas bonitas, pessoas saradas, mulheres bonitas, e a mídia, né, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, coloca essa ilusão de que se você começar a beber, você vai entender. Eu estava conversando com a Rose aqui antes da palestra, né, estava falando sobre o álcool. Né? O álcool é o início de uma caminhada para outro tipo de droga. Muitas das vezes, ou se a pessoa não se tornar um alcoolista, ele pode do álcool passar para outro tipo de droga. E a mídia ajuda muito isso. Né? A mídia ajuda muito isso, né? A gente, as pessoas, acho que tem jovens aqui que nunca viram essa propaganda, né, do Marlboro. Lembra? Né? Vocês aí que têm da minha idade, assim, da propaganda do Marlboro, aqueles cavalos bonitos, aquele cara lá bonitão e tal. Então, aquele cara morreu de câncer no pulmão por causa do cigarro. Né? Então, assim, a mídia hoje, para mim, tinha que excluir a propaganda também do álcool da televisão, sabe? Mas aí a gente vai entrar em outro assunto que não é o momento agora. Tá? E aí, embaixo, gente, tem os efeitos, né, de algumas drogas que elas causam no organismo. Euforia, aceleração, eu posso falar claramente que a cocaína traz isso, tá? A coragem, né? Você se sente forte, aquela sensação ilusória do poder, de força, né? Bom, Pet, por que geralmente o usuário de álcool usa cocaína? Porque geralmente quando o usuário de álcool, né, abusivo, ele já está naquela fase de embriaguez total, de ficar bêbado mesmo, de cambalear de um lado para o outro, quando ele usa a cocaína, o efeito do álcool é cortado. Né? Então, assim, geralmente você está vendo alguém doidão, muito assim, embriagado de bebida alcoólica. E daqui a pouco você olha para ele, você percebe que ele não está mais embriagado, porque ele fez uso da cocaína, né? E a cocaína corta esse efeito do. Por isso que as pessoas ficam um dia todo, 24 horas bebendo, e a pessoa olha, cara, você não consegue ficar bêbado, né? Então, assim, eu estou falando nem todos os casos, tá? Estou falando casos de pessoas que a gente já tratou, tá? Eu estou falando de usuário, tá? De álcool que usa a cocaína para cortar quando ele percebe que ele tá ficando já embriagado, tá bom? O alívio e relaxamento a gente pode trazer como exemplo a maconha, né? A fantasia, a ilusão, a gente pode estar trazendo o LSD, e o status, a adequação e desinibição é o álcool, né? Pessoas para buscar tem muita timidez, né? E o álcool traz isso, né? Deixa a pessoa desinibida, com uma fala maior, ok, pessoal? E o controle transitório é que a gente costuma dizer que o usuário, né, o dependente químico, ele usa, né, a droga porque ele acredita que vai resolver pequenos ou grandes problemas. Na verdade, quando o efeito da droga passar, ele vai entender, a gente tem que mostrar para ele que o problema continua ali. Ou então aumentou ainda mais. Né? Ele usando droga, ele não resolveu o problema. Ele só fugiu do problema. Né? Ele se escondeu do problema através do uso abusivo. Ok? E o fundo do poço é onde nós falamos lá do último estágio da doença. Né? E aí, com o uso abusivo se tornando um dependente químico, ele perde totalmente o controle da vida dele. Né? Em que área da vida dele? Área da familiar, das finanças, através também da doença, do social, do sexual, do legal, né? E aí já da área da polícia, né? Da área do trabalho também, ele vai perdendo isso tudo, tá? E característica de dependente químico quando ele chega no fundo do poço, né, é justificação. A gente atende muito dependente químico no consultório ou na clínica, e eles ficam justificando tudo eles conseguem justificar, eles negam a doença, eu não sou doente, minha mãe é, mas eu não sou. Minimiza tudo, eu vou tomar só uma cervejinha, e aí acaba tomando
muitas cervejas. Eu vou dar só um tequinho, aquilo que eu falei no início, vou fumar só um baseadinho, né? E generaliza tudo. Muitas das vezes, o dependente químico que está em recuperação vai para a praia, e aí ele olha assim, poxa, está todo mundo bebendo, por que eu não posso beber? E aí alguns têm a cara de pau, né, de falar assim, Mopete, cerveja sem álcool eu posso? E aí a gente tem que mostrar para eles que não é a cerveja sem álcool que é o grande problema disso, né? O grande problema para o dependente químico é aquele ritual, sabe, gente? É aquele ritual de estar naquele local ali da ativa, quando a pessoa abre a latinha, ou então faz, sabe aquele barulhinho? Tsh? E aí aquele ritual que ele coloca a cerveja sem álcool no copo, vai ficar o colarinho, a gente chama até de porre seco, tem muitos que ficam de porre, tá? Porque aí ele vai e toma aquilo como se estivesse tomando uma cerveja com álcool. E qual o perigo disso tudo? Ele toma uma cerveja sem álcool, ele toma duas cervejas sem álcool, ele já está naquele ambiente, naquele ritual ali da ativa, e aí acabou a cerveja sem álcool. Aí ele olha, o rapaz do bar fala assim, ó, acabou a cerveja sem álcool. Aí ele olha para um lado, não tem ninguém olhando, vou tomar só umazinha com álcool. Dá umazinha aí. Não volta para casa. 2, 3 dias e volta para ativa de novo, na recaída por causa disso. E aí ele generaliza, desfocaliza tudo. Geralmente, a maioria dos casos que leva as pessoas a serem dependentes químicas, a Thaís perguntou, né? A desfocalização, a agressão e a fuga. Quando ele chega no fundo do poço, geralmente o dependente químico usa de tudo, né? A culpa, a responsabilidade não é minha, né? Eu estou fazendo isso para não encarar o problema de frente. Em relação a tratamento, eu gosto de dizer que o beabá da pessoa, se alguém for pedir ajuda para vocês, querido, o beabá para iniciar um processo de recuperação, se vocês quiserem anotar aí, ou vai ficar gravado, né, Rose? Você pode falar para essa pessoa, né? O beabá da recuperação, evitar pessoas da ativa, local da ativa e hábitos da ativa. Essas três situações ele tem que deixar de lado. Ah, quer dizer que meus amigos eu nunca mais vou poder ver? Não. Por enquanto, não. Né? Você não pode andar com pessoas que fazem uso, pessoas da ativa, local da ativa. Ah, mas quando eu chego do trabalho, eu tenho que ir para casa, eu tenho que passar naquele local ali que eu usava. Querido, dá uma volta no quarteirão, levar mais 20 minutos, é a sua vida que está em jogo, mais 30 minutos, né? E dá um jeito de não passar naquele local da ativa. E o hábitos da ativa, né? Você falava gíria, se você tem que mudar todos os hábitos, né? A gente costuma dizer também que parar de usar droga, né, é fácil, né? Reformular a vida, né, que é complicado, né? Porque reformular a vida a gente está falando de caráter, né? Está falando desse processo todo que você tem que se permitir ser tratado, né? Eu não posso tratar do caráter de ninguém aqui, né? E aí a gente tem que levar lá para o lado espiritual da coisa, né? Desse poder superior que você abre seu coração para ser tratado. Eu queria pedir, a gente já está encerrando, eu queria pedir a Thaís só para ir passando, isso, só um conceito, eu queria falar para vocês, né, drogas, conceito e classificação das drogas. A gente já vai estar encerrando, eu queria abrir só um pouquinho para a pergunta. Definição de droga, pessoal, é toda e qualquer substância natural ou sintética que introduzida no organismo modifica suas funções, ok? Trata-se de uma substância psicoativa, que age principalmente no SNC, que é o Sistema Nervoso Central. A droga pode ser lícita ou ilícita. Exemplo de droga lícita: álcool, tabaco e medicações controladas, ok? Exemplo de drogas ilícitas, aí vai a maconha, crack, cocaína, heroína, LSD, êxtase, chá de cogumelo e trombeta. Pode subir, Thaís, por favor. Né? E existe, dentro das drogas, né, classificação das drogas. Tá? Existem drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras. Para quando você for ajudar alguém a trabalhar com algum dependente químico, a gente precisa entender isso. Né? Drogas depressoras é aquelas drogas que deprimem o sistema nervoso central. Exemplo, álcool,
benzodiazepínicos, solvente, inalante. Esses são tipos de drogas que deprimem o sistema nervoso central. Estimulantes são aquelas drogas que estimulam o sistema nervoso central. Ok? Exemplo, cocaína, nicotina, crack e etc. E as drogas perturbadoras perturbam o sistema nervoso central. Exemplos, maconha, LSD, psilocibina, que é o chá de cogumelo, êxtase e outras, e aí vai embora também, tá? São três classificações das drogas, elas são depressoras, estimulantes e perturbadoras. Tudo que afeta o nosso sistema nervoso central. E aí vem a resposta para a Thaís, né? Porque as pessoas usam drogas pela cultura, pela influência social por parte de grupos, necessidade de aprovação, curiosidade e mídia, ok? Uso de drogas é a autoadministração de qualquer quantidade de substância psicoativa. E aí eu vou falar, só levanta mais um pouquinho, que eu estou encerrando agora de verdade. O uso experimental, quando a pessoa... É uma outra forma de falar daquele início lá, do usuário ocasional, agora a gente usa muito mais essa fala aqui, tá? Uso experimental são os primeiros contatos com as drogas em poucas ocasiões. Alguns dos experimentadores não dão continuidade ao uso, nem evoluem para o estágio de abuso e dependência. Ele usa, ele experimentou, mas parou por ali, ok? Uso recreativo é realizado ocasionalmente em circunstâncias sociais ou em eventos. Não implica necessariamente em problemas, no entanto, a continuidade ou aumento de intensidade acarreta maior risco de o usuário tornar-se dependente. E, para finalizar, uso controlado refere-se à manutenção de um uso regular, não compulsivo e que não interfere com o funcionamento habitual do indivíduo. Bom, Peck, existe isso? Existem pessoas assim, mas a gente aprendeu hoje que a dependência química é uma doença progressiva. Então, pode sim se tornar um dependente, um usuário abusivo e se tornar um dependente químico. Tá? É um tempo controverso, em vez de que se questiona ainda se determinada substância permite tal padrão. O uso social, eu gosto muito de usar uma palavra com os dependentes químicos que a gente fala muito, socialmente. Né? E se a gente cortar essa palavra no meio, o socialmente, né? Porque muitos dependentes químicos falam assim, eu só uso socialmente, eu só dou um tequinho socialmente. Esse social para dependente químico não existe. Esse socialmente não existe, tá? Pode ser entendido de forma literal, como uso em companhia de outras pessoas e de maneira socialmente aceitável, mas também é usado de forma imprecisa, querendo indicar os padrões acima definidos. E quando se torna um abuso, né, que já é um abuso de drogas, padrão de uso que aumenta o risco de consequências prejudiciais ao usuário, segundo a Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, tá? O uso nocivo é aquele que resulta em dano físico ou mental. Já o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM, engloba também consequências sociais ao abuso. Eu queria terminar com vocês, mostrando um quadro para vocês, pedir a Thaís para levantar e descer um pouquinho. Pode descer um pouquinho, Thaís, por favor? Não, mostrar o quadro para a gente. Não, o quadro. Isso, né? Só mais um pouquinho. Isso. Aqui são pontuações de danos. Isso, pontuações de danos gerais. O que está em branco, pessoal, é o dependente químico, os danos causados a eles, aos usuários abusivos, tá? O dependente químico. E o que está em preto são danos causados aos outros. Que outros são esses? Aquelas pessoas que estão ao redor do usuário, que são os familiares. Né? Então, tá assim, ó, o álcool. Chega lá quase a 50%, né, que está trazendo dano a quem? Aos outros. Né? Então, quase que parelha com o usuário de álcool. Né? Aí tem a heroína, tem o crack, tem alguns tipos de drogas aqui que depois vocês podem olhar com mais carinho, com mais atenção, nessa pontuação de danos gerais, tá? O que ele causa para ele, o que ele causa aquelas pessoas que estão ao redor dele, os familiares, amigos, aquelas pessoas que o amam. Tá bom? Eu espero que tenham gostado, que eu possa ter trazido algo para abrir a nossa mente, para a gente entender que nós precisamos amar essas pessoas, acolher essas pessoas,
que a sociedade, muitas das vezes a família, muitas das vezes os próprios familiares não acreditam mais na mudança, mas a gente tem que acreditar que um abraço, que um amor, que o acolhimento, ele pode mudar a história dessa pessoa. Queria agradecer muito a oportunidade, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu queria agradecer ao projeto Acolhendo com Amor e a todos os participantes. Estou me colocando à disposição, né? Eu estou lá no grupo, eu estou me colocando à disposição, você que está aí ouvindo essa palestra, se precisa de ajuda, tem algum familiar precisando de ajuda, não é independente que hora for, pode entrar em contato comigo através do grupo, tá bom? Um beijão, obrigado a todos, obrigado, Thaís, pela ajuda, foi um prazer estar com vocês. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Foi uma ótima palestra. A minha dúvida, não sei se seria uma dúvida, mas é uma pontuação que eu acho que seria legal. Eu acho que o mais difícil, né, é a pessoa reconhecer aquilo como um problema, reconhecer que está doente, que precisa de ajuda. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Isso. Ana Carolina, obrigado aí pela sua pergunta, né? Eu não consigo ajudar uma pessoa, um dependente químico, sem ele entender, sem ele. Quando eu falo que a gente trabalha, eu gosto de trabalhar um método no Minnesota, depois, se vocês quiserem ir no Google, tem lá, vocês colocam os 12 passos, né? Que a gente usa muito no Narcóticos Anônimos, a gente usa muito nas comunidades terapêuticas, que fala dos 12 passos, e o primeiro passo é esse, tá, Ana Carolina? Eu admito que sou impotente perante o álcool e outras drogas, que perdi o controle sobre a minha vida. E aí o segundo passo fala de acreditar no poder superior que possa me trazer a sanidade, por aí vai. A gente trabalha em cima desses 12 passos, com palestras, com dinâmicas. Então, assim, se um familiar chegar para mim e falar, bom, Pet, me ajuda, eu tenho que fazer essa pergunta, ele quer ajuda? Não. Eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu não tenho o que fazer. Né? Eu olho para a família, a gente pode tentar conversar, a gente pode tentar através de um bate-papo, mas ele não vai reconhecer, ele vai dizer que ele não é um doente, que ele não precisa de ajuda. Como eu falei ainda agora aqui, que uma pessoa levou um rapaz de 30 anos para a comunidade terapêutica que era 8 horas da noite, chegando lá, ele falou assim, não, eu não preciso de ajuda, não. Eu não quero mais ficar internado, não, porque pode deixar que a partir de hoje eu não bebo mais. Né? E a gente sabe que não é assim, né? Ele vai chegar hoje mesmo, ele vai voltar a beber. Então, Ana Carolina, a sua pergunta é muito importante. Né? Não tem como ajudar uma pessoa se ele não admitir e ele reconhecer. Eu admito que sou impotente, que as drogas tá ganhando na minha vida de goleada. Ele não consegue enxergar que ele chegou no fundo do poço, ele não consegue enxergar. Quer dizer, a droga toma um poder tão grande que ela que a gente, assim, como ser humano, a gente vê. Eu vou falar poder superior, porque eu não sei a religião de cada um, tá? A gente fala assim: primeiro poder superior, depois família, não é isso? Eu acho que são a regra, né? Primeiro Deus, depois família, e por aí vai. A droga toma a conta tão grande do ser humano que ele troca a droga, começa a ser o poder superior dele. Né? Eu conheço uma pessoa, quem estava aqui, ouviu um pouquinho do meu testemunho, que lá atrás a cocaína era meu Deus, tá? Eu fazia tudo pela cocaína, tá, Ana Carolina? Ana Carolina, eu fazia tudo pela cocaína. As insanidades todas durante 17 anos, dos 16 aos 33 anos. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu fazia tudo pela cocaína. Então ela se tornou meu Deus. Né? E eu não reconhecia que eu era doente. Já tinha perdido tudo, empregos, tudo, ainda tinha a minha família, lá no fundo eles acreditavam, mas eu falava que eu ainda estava no controle, que eu conseguia controlar. Né? Então, assim, a cocaína ficou em primeiro lugar, depois que veio Deus e depois que veio família. Então, começa a inverter essas coisas, né? Mas o reconhecer é difícil. Né? E através do amor que a gente vai conseguir mostrar para essa pessoa, sabe? De técnicas, de estratégias. Por isso que é importante, mesmo que ele não queira ajuda, é importante que a família procure ajuda. A família faça terapia, a família procure profissional da área,
para que juntos criem técnicas e estratégias para tentar mostrar para ele que ele já perdeu tudo. Ficou claro, Ana Carolina, para você? Ficou sim. Muito obrigada e parabéns pela palestra. Marcos, deixa eu só fazer uma perguntinha. Em caso de emergência, existe algum lugar que possa levar ou leva para um pronto-socorro, um paciente, um surto de droga, alguma coisa assim, leva para um hospital, para uma clínica, ou existe um lugar especializado para atender esse tipo de paciente? Não, no primeiro momento, se você vê que está tendo convulsão, né, está entrando em... fugiu a palavra agora, mas eu vou lembrar. Primeiro lugar, desintoxicação, né? Primeiro lugar para levar um hospital próximo, ok? Ainda mais o alcoolista, né? O alcoolista que pode ter sudorese. Overdose, isso, obrigado, Cida. Né? Você percebeu que está entrando no overdose, está tendo uma convulsão, né? Ainda mais o alcoolista que está tendo sudorese, que ele pode ir a óbito dentro de casa. A primeira coisa a fazer é levar para um posto médico, ok? No caso, tiver uma crise, né, um surto, e aí sim, aqui em Niterói tem o Jurujuba, né, no hospital lá, psiquiátrico, né, e aí, mas o primeiro momento é procurar um profissional da saúde, né, primeiro para fazer... Geralmente, as pessoas, quando surta e tem o surto psicótico, a gente orienta para ir para Jurujuba, ficar lá 10 a 15 dias para desintoxicar e depois vir para a clínica. E aí começa um programa de recuperação. Ok? Ok, obrigada. Em nome do projeto também agradeço. Foi uma noite de bastante informação, bem rica, né? E que cada um, com certeza, vai refletir e vai passar esse conhecimento para quem esteja precisando também. Obrigada. Obrigado a vocês, tá bom? Quer falar, Obrigada. Lu? Quero. Obrigada, Marcos, aí pela tua presença. Para mim, assim, valeu muito ouvir no início de tudo você falar, né, sobre o projeto, seu testemunho. E é nisso que eu creio, é nisso que eu acredito em relação à psicologia, sabe, de pessoas desse tipo, que tem esse olhar, né, empático para o outro de fato mesmo, não é só por falar, porque é uma palavra bonita, né, mas viver isso, abraçar você, do jeito que você falou lá atrás, não é fácil. A gente passa na rua, a gente ignora, né, é a tendência nossa, ignorar pessoas assim, mas que a gente possa ter esse olhar, e que a gente possa fazer isso daí, produzir isso daí em muitas vidas, né, que cada um de nós aqui venha sair com essa reflexão para as nossas vidas. Assim, foi muito bom a noite de hoje. Estava prestando atenção em tudo que você estava falando, quietinha, analisando. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Continue assim, cada vez mais resgatando vidas, porque é disso que o mundo precisa, né? Enquanto a gente percebe que as pessoas estão tão distantes, se relacionam com a outra por interesse. O que ela tem para me oferecer, o que eu tenho, se ela não tem nada para me oferecer, ela não se importa com o outro, não tem a importância pelo outro, e a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu vi isso na sua vida, e eu quero isso para a minha vida também, sabe? Quando crescer, eu quero ter esse olhar também pelas vidas. É isso que me motiva a estar na psicologia. Juntos somos mais fortes. É verdade, verdade. Tá bom? Olhou, eu fico feliz de ouvir vocês, porque até a Ana Carolina, né, que é uma jovem, vocês jovens, né, a Rose, a gente aprender a olhar diferente a partir de hoje, né? Mesmo que a sociedade diga que não, que a família diga que não, a gente investir nessas vidas, porque é uma vida, Verdade. é um ser humano. São vidas. E tirar esse rótulo deles, né, de cracudo, de cachaceiro, de maconheiro. Existe uma doença por trás disso e, como tal, precisa ser tratada e pode ser estacionada. Que a gente olhe para essas pessoas, mesmo que eles façam alguma atrocidade, eles têm que pagar por isso, mas eles são doentes, precisam de amor e carinho e tratamento. Obrigado, gente. Verdade. Obrigada a você. Muito obrigada. Amor. Maria de Fátima levantou a mão? Oi.
Mais alguma pergunta? Ah, Maria de Fátima. Era só para elogiar, que eu gostei muito. Parabéns aí por todo a palestra que foi feita, né? Vocês, ao projeto e ao senhor que também desenvolveu aí toda a sua experiência e o